possa estar recebendo a nossa adoração nesse momento. O Senhor possa estar abençoando cada pessoa que se encontra nos seus lares ou o lugar que estiver, Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha inundar, Senhor, esse lugar, Jesus. Receba a nossa adoração. Queremos declarar que Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o Rei do nosso coração, Jesus. Tu és o nosso amado, o nosso Mestre. Por isso, receba a nossa adoração, Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom,
obrigada, Jesus, porque não há outro lugar melhor do que na tua presença, Pai. Não há lugar melhor, Senhor, onde nós podemos estar seguros se não for nos teus braços. Por isso nós vamos declarar que tu és tudo que nós precisamos, Pai. Nesse tempo difícil, é o Senhor que é a nossa direção, que tu és o nosso abrigo, Pai. Por isso há um lugar de esperança. Independente de qualquer coisa, independente do que você esteja vivendo, há um lugar de descanso, e esse lugar é no Senhor. Por isso eu te convido a abrir o teu coração e declare: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Tu és a minha paz, tu és o meu aconchego, Jesus. Amado, amado meu, Rei do meu coração, meu Paizinho, meu amado Jesus. Tu és tudo, Jesus, tu és tudo que precisamos, Pai. Há um lugar onde os seus medos não te dominam.
Graça e paz, irmãos amados. Hoje completamos o 12º domingo sem podermos nos encontrar como igreja, e a saudade cada vez vai aumentando mais, mas também à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo também que o momento disso tudo terminar vai se aproximando também. Então nessa noite eu quero iniciar trazendo uma palavra de fortalecimento para você. Mantenha-se firme, mantenha a sua fé inabalável, mantenha o seu amor à palavra, continue dedicando um tempo ao Senhor. Sabe, meu amado, não pestaneje diante do Senhor, porque isso tudo está chegando ao seu fim. Mas antes de entrarmos na palavra, eu quero trazer mais duas palavras. Primeiro momento é uma palavra de gratidão. Eu quero aqui agradecer a Deus por sua vida, por seu ato de fé, por seu ato de adoração na entrega dos dízimos, na entrega das ofertas. Quero dizer a você que as suas ofertas, os seus dízimos têm sido recebidos com muita alegria, mas também com muita responsabilidade e temor. Saiba que nós estamos recebendo o seu dízimo com muita alegria, mas com responsabilidade e temor. E eu quero louvar a Deus por sua vida. Quero agradecer a você, porque você tem cuidado da igreja de Caraí. Mas eu quero trazer também mais uma palavra, antes de entrarmos aqui nas Escrituras. Hoje, dia 7 de junho, é o aniversário da minha filha mais velha, Beatriz. Hoje ela completa 17 anos. Há 17 anos atrás, Beatriz chegava trazendo alegria, felicidade na família e na igreja de Caraí. E eu quero dizer a você, minha filha, que você é uma filha maravilhosa. Nós amamos você. Você é um presente de Deus para as nossas vidas. E meu desejo, minha filha, é que você continue essa filha maravilhosa, essa irmã maravilhosa, e que você cada vez mais vá se tornando instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus para o louvor da glória dele. Que Deus te abençoe, minha filha. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18. Nesse texto, o Senhor fala conosco de forma extraordinária a respeito do discipulado. E começa assim o texto. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Irmãos, Jesus, ele estava caminhando a caminho de Cesareia de Filipe,
no sopé do Monte Hermon, no extremo norte de Israel. Jesus tem o propósito, nesse texto, de trazer ensinamentos preciosos a respeito do discipulado. E falando do discipulado, ele abre os seus ensinamentos fazendo uma pergunta incisiva. No verso 18, Jesus vira para aqueles que o acompanhavam, para os discípulos, e pergunta: olha, quem dizem as multidões que sou eu? Jesus faz uma enquete com seus discípulos. Qual é a identidade que pintam a meu respeito? O que o povo tem falado ao meu respeito? Meu querido, na verdade a vida depende dessa resposta. O discipulado depende dessa resposta. O povo estava confuso naquele momento acerca da identidade da pessoa mais importante da história da humanidade. Assim como hoje a gente ainda percebe pessoas um tanto quanto que confusas a respeito da identidade de Jesus. Alguns pensavam que Jesus fosse João Batista, ou Elias, ou alguns dos antigos profetas que tivessem ressuscitado. Ou seja, comparavam Jesus a alguma figura importante, ou algum profeta importante de antigamente, mas não conseguiram discernir que se tratava do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, da própria face de Deus ali em meio àquele povo. E ao longo da história, houve vários debates a respeito da identidade de Jesus. Os ebionitas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos não acreditavam na divindade de Jesus. Os arianos não acreditavam na eternidade de Jesus. E ainda hoje, há aqueles que pensam que Jesus é apenas mais um profeta dentre vários, ou um espírito muito iluminado que visitou a terra. E a pergunta de Jesus, incisiva, ecoa até os dias de hoje. O que vocês dizem a meu respeito? O que vocês pensam a meu respeito? Para vocês, qual é a minha identidade? A resposta dos discípulos deixa muito claro a grande confusão a respeito da pessoa de Jesus. A multidão tinha acerca de Jesus opiniões equivocadas e não possuía convicções seguras. Se você não souber com clareza quem é Jesus, a sua vida passa a estar comprometida. O seu discipulado passa a estar comprometido. Meu amado, essa é a questão mais importante da sua vida. A resposta para a indagação que Jesus faz nesse texto. E é extraordinário porque Jesus começa mostrando a respeito do discipulado com essa simples pergunta: olha, quem você acha que eu sou? Todo o nosso discipulado pode estar completamente comprometido a partir da resposta que daremos a essa pergunta. Meu querido, eu sei que você sabe que o cristianismo é mais do que um conjunto de regras, é mais do que um conjunto doutrinário, é mais do que princípios ou valores. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo, tem a ver com a face de Deus. Jesus é o centro, Ele é o eixo, Ele é a base, Ele é o alvo, Ele é a fonte de toda a vida cristã. Fora dEle não há redenção, fora dEle não há esperança. Ele é a fonte da qual procedem todas as bênçãos. Eu convido você, nessa noite, a meditar a respeito dessa pergunta, que nos parece, num primeiro momento, muito simples, mas é profunda demais. Quem é Jesus para você? Domingo passado,
Eu falei a respeito também do amor, falei sobre o discipulado e disse que o discipulado tem a ver com o nosso amor a Deus, com o amor que sentimos pelo outro e como nós desdobramos esse amor a Deus, amor aos outros, através de uma vida de serviço. E falei, meu amado, que o amor não é apenas um sentimento. O amor não é apenas você ter pensamentos bons ou ter pensamentos positivos a respeito de Deus. Amor precisa se transformar num verbo, e esse verbo precisa ser conjugado. Ou seja, amor não é tão somente aquilo que sentimos, mas antes de mais nada, é aquilo que fazemos. E isso envolve o discipulado. Se o amor de Deus não alcançar o seu coração, meu amado, você vai ter dificuldades para responder a essa simples pergunta de Jesus. Como talvez aqueles que ali estavam tiveram dificuldades e apresentaram respostas confusas, falta de convicção à pergunta feita por Jesus. Mas depois que Jesus faz essa pergunta, Pedro apresenta um discernimento extraordinário a respeito da pessoa de Jesus. Depois que Jesus faz a pergunta, lá no verso 20, nós lemos o seguinte: mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Pedro, mais do que imediatamente, volta-se para Jesus e diz: és o Cristo de Deus. E esse discernimento pronto de Pedro é extraordinário. Pedro faz uma declaração precisa a respeito de Jesus, e eu convido você nessa noite a fazer essa mesma declaração precisa a respeito de Jesus. Pedro aqui está dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o libertador, que o povo de Deus tanto aguardava tanto tempo. Essa declaração precisa de Pedro foi feita quando Jesus era entendido pelos religiosos de sua época como um homem pobre, como um homem sem honra, sem majestade, sem riqueza, sem poder. Essa declaração precisa, esse discernimento preciso de Pedro a respeito de Jesus foi apresentado no momento em que os líderes religiosos e políticos de Israel recusavam receber Jesus como Messias, como Filho de Deus. Ou seja, Pedro não levou nada disso em consideração, ele não levou o que pensavam ou o que falavam, se Jesus era pobre, sem honra, sem majestade, sem riqueza, sem poder, mas ele entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a face de Deus, a revelação máxima de Deus. A fé de Pedro não fora abalada pela pobreza de Jesus. A fé de Pedro não fora abalada pela falta de riqueza, de bens materiais de Jesus. A fé de Pedro não fora abalada, e eu convido você a não permitir que a sua fé hoje seja abalada por aquilo que você tem vivenciado. Que a sua fé não seja abalada pelo fato de você não estar podendo se reunir, se encontrar com a igreja de Cristo. Pedro tem um discernimento extraordinário e faz uma declaração precisa a respeito de Jesus. O evangelista Mateus nos informa que Pedro, ao fazer essa declaração, isso não é fruto da inteligência, da capacidade intelectual de Pedro. Essa declaração, segundo Mateus, não é fruto da experiência que Pedro possuía, mas é fruto da revelação do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Pedro. A gente só é capaz de compreender quem é Jesus quando os olhos da nossa alma estão abertos para o Senhor. E então eu volto à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Para que essa pergunta seja de fato respondida,
com a mesma veemência que Pedro respondeu: meu amado, você precisa receber uma revelação da parte do Espírito Santo de Deus, mas para isso, os olhos da sua alma precisam estar abertos. Sem a obra de Deus em nós, somos incapazes de compreendermos ou de confessarmos Jesus Cristo. E depois que Pedro faz essa declaração, tem esse discernimento extraordinário, agora é a vez de Jesus fazer algumas declarações. Jesus agora faz uma declaração precisa a respeito do propósito da sua vida. E nos versos 21 e 22, nós temos essa declaração precisa. Depois que os discípulos tiveram os olhos da alma abertos e receberam pleno discernimento a respeito da identidade de Jesus Cristo, por revelação de Deus Pai, Jesus agora inicia um novo capítulo no discipulado daqueles homens, falando de forma clara a respeito do seu padecimento, da sua prisão, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus agora começa a revelar que o seu propósito em vir ao mundo era de dar a sua vida em resgate do seu povo, e assim convida aqueles homens e mulheres a entrar num outro nível de discipulado. Meu irmão, minha irmã, eu quero nessa noite convidar você a entrar num outro nível de discipulado. Eu convido você a meditar nessa pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Porque, meu amado, a sua resposta não pode ser uma resposta da boca para fora, precisa ser uma resposta concreta, uma resposta dada a partir das suas atitudes, uma resposta que comprometa toda a sua vida. Jesus agora começa a mostrar que a sua morte nos traz vida, que a morte de Cristo é a mensagem central, a morte e a ressurreição de Cristo, na verdade, é a mensagem central das Escrituras. Sem a cruz de Cristo, o cristianismo não passaria de uma mera religião, de mais uma religião desprovida de esperança. Mas Jesus começa a mostrar agora o plano de Deus e nos convida a avançarmos no nosso discipulado. E depois dessa pergunta, depois do discernimento e da resposta precisa de Pedro, depois da declaração de Jesus, o Senhor, dos versos 23 a 27, começa a mostrar para a gente o preço desse discipulado, o que está envolvido nesse novo nível de discipulado. E essa então começa a ser uma passagem particularmente pesada e solene. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Aquele que não se dispor a carregar a cruz, não pode ser discípulo de Cristo. Verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. A cruz está completamente, totalmente, proporcionalmente envolvido no discipulado. Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás de milagres, atrás de prazeres terrenos, sem disposição para trilhar o caminho da cruz, ou seja, o caminho da renúncia, o caminho de um preço a ser pago. Meu amado, eu espero e eu creio em Deus que essa não seja o seu desejo, que esse não seja o seu sentimento, mas que, diferente da sensação, do sentimento, da intenção, da disposição daquela multidão, você esteja pronto, disposto a cumprir o verso 23. Sabe, meu querido, minha querida, Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas Jesus exige que aqueles que o seguem abracem o caminho da cruz com Ele.
tendo afirmado os requisitos necessários, sabe, Jesus agora declara as exigências de Deus para o discipulado. A natureza e o caminho do discipulado são padronizados de acordo com quem Jesus é e por onde Ele está indo. Jesus exige dos seus seguidores espírito de renúncia e sacrifício. Ele tomou a cruz e exige que os seus seguidores também tomem a mesma cruz. O discipulado, meu amado, é uma proposta oferecida a todos, indistintamente. O discipulado não é apenas para uma elite espiritual, mas para todos que quiserem. Se alguém quer vir após mim, é um convite a todos nós. Jesus chama a si a multidão e apresenta esse nível de discipulado. Meu amado, nessa noite o Senhor chama você a Ele, apresentando um novo nível de discipulado. E em primeiro lugar, o discípulo precisa conhecer o preço do discipulado. Versos 23 a 27, o Senhor está falando sobre o preço do discipulado. Jesus só tem uma espécie de seguidor, gente: discípulo. Ele ordenou que a sua igreja fizesse discípulos e não admiradores. O Senhor não precisa de admiradores, Ele precisa de discípulos. O Senhor mandou que a sua igreja fizesse discípulos e não convertidos, ou convencidos, ou admiradores. O discipulado, meu amado, é o mais fascinante projeto de vida que você possa perceber, que você possa experienciar. E há alguns aspectos importantes a serem destacados no que diz respeito a esse nível de discipulado que o Senhor nos convida a experimentar. Primeiro, o discipulado é um convite pessoal. Se alguém quer vir, é um convite, e um convite pessoal. Meu amado, a soberania de Deus não violenta a vontade humana. O Senhor respeita a nossa vontade. É preciso existir uma predisposição em nosso coração para seguirmos a Cristo. Muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não a cruz. Outros querem os milagres, mas não a renúncia. Outros ainda querem a prosperidade, a saúde, mas não arrependimento ou sacrifício. Querem o paraíso na terra, mas se esquecem das bem-aventuranças no céu. Discipulado é um convite, e esse convite nessa noite está sendo estendido a você. Talvez você já tenha anos que pertence a uma igreja. Talvez você tenha anos de evangelho, mas talvez você nunca tenha tido ainda passado, melhor dizendo, você talvez nunca tenha passado para esse outro nível de discipulado. E esse nível de discipulado requer primeiro que você aceite o convite. Antes de mais nada, que você responda a pergunta: quem é Jesus para você? Essa pergunta tem que levar você a ter uma resposta precisa, assim como Pedro fez. E agora, meu amado, você aceitar o convite de Jesus. Se alguém quer vir, que você aceite o convite de Jesus nessa noite para ser discípulo dele, num nível mais profundo de intimidade. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Se alguém quer vir após mim, é uma relação de intimidade. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas envolve seguimento, envolve entender Jesus como modelo para as nossas vidas. Um discípulo segue as pegadas de Cristo, e se Cristo tomou a sua cruz, o discípulo precisa tomar a sua cruz com o seu mestre. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, meu amado, nesse novo nível de discipulado, nós precisamos tomar a nossa cruz também.
O discípulo é um convite para uma renúncia radical. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Cristo nos convida não para a afirmação do nosso eu, mas para uma renúncia radical da nossa vontade, abrindo mão da nossa vontade em favor da vontade de Deus. Não se trata de anular-se, mas se trata de ter uma vida de serviço, de comprometimento e de dedicação à vontade do Pai. O discipulado é um convite, meu amado, minha querida, para a morte. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é abraçar a morte, meu amado. É escolher a vereda do sacrifício. A cruz é um instrumento de morte, e morte vergonhosa, morte sacrificial. Essa cruz, meu amado, se revela a nossa disposição de morrer para nós mesmos, de morrermos para as nossas vontades, para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa egolatria, para as nossas idolatrias, para os prazeres e fraquezas da carne, para que a gente possa ressuscitar na vida de Jesus. Por isso que nós dizemos, Ele morreu a nossa morte, para que a gente viva a sua vida. Meu amado, discipulado requer que nós ressuscitemos com Cristo Jesus. E mais ainda, meu amado, a gente percebe que o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Seguir a Jesus é algo sublime, dinâmico, extraordinário. É imitar o Mestre, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele amaria, amar o que Ele ama, aborrecer com aquilo que aborrece a Ele, é viver a vida na perspectiva dEle, é de fato morrermos é morrermos para nós. Discipulado envolve morte, e aquele que está morto, meu amado, minha querida, não tem mais vontade própria. A vontade é a vontade do Mestre. Esse é o nível de discipulado que o Senhor agora faz. Convite aqueles discípulos que ali estavam com Ele. O discípulo precisa saber o valor inestimável da vida com Jesus Cristo. O dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. A salvação da alma vale mais do que as riquezas. A perda da alma é uma perda irreparável. Isso tudo está sendo dito no verso 25. Meu amado, o discípulo é alguém que não se envergonha de sua relação com Jesus. Verso 26. Mas é alguém que vive essa relação com intimidade e comprometimento. Eu quero convidar você nessa noite a cada vez mais amar a Deus, amar o outro e servir ao mundo. Que esse seja o nível de discipulado, que esse seja o novo nível de discipulado que você escolha nessa noite. Que você aceite o convite do verso 23. Que você viva uma vida extraordinária aos pés de Jesus Cristo. E ao terminar toda essa pandemia, a gente comece um novo tempo de discipulado, um novo nível de discipulado na nossa vida, para o louvor da glória de Deus. Esse é o meu convite para você, meu querido, minha querida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido você a separar os elementos, pão, cálice, e se você quiser ainda trazer as uvas, e se tiver alguém na sua casa que ainda não foi batizado, você pode separar as uvas também. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Meu amado, minha querida, esse texto é extraordinário porque nos aponta verdades extraordinárias e nos faz olhar em 4 direções, como falamos no mês passado, quando estivemos aqui também celebrando a ceia. Versos 23, 24, 25, nos ensina que nós devemos, nesse momento, de forma solene, olharmos para trás, recordando do sacrifício de Cristo, que morreu por nós, que optou pela cruz, que entregou a sua vida, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. Verso 26 nos ensina que nós devemos fazer isso até que Ele venha, e assim nos ensina que devemos olhar para frente, para o futuro, na expectativa de que esse Jesus que morreu e ressuscitou, voltará para buscar a sua igreja. Verso 28 nos ensina que nós devemos olhar para dentro, e nesse momento, de forma solene, fazermos uma autoanálise, examinar a nossa própria vida, e perceber até que ponto temos sido discípulos de Jesus Cristo, qual tem sido o nível do nosso discipulado. E o verso 33 nos ensina que nós devemos olhar ao redor. E ao olhar ao redor, eu convido você a se alegrar, porque nesse momento você celebra a ceia do Senhor com a sua família. Mas ao mesmo tempo eu convido você também a se entristecer, porque nós estamos ainda impedidos de celebrarmos a ceia, pelo menos presencialmente, com a família de Cristo, com a igreja do Deus vivo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ainda assim nós podemos, nesse momento, de forma solene, celebrarmos ao Senhor, ainda com os meios que o Senhor providencia para nós. Então eu convido você a estender a sua mão sobre os elementos que você separou na sua casa, o pão e o cálice. Se você distribuiu a uva para alguém que ainda não tenha sido batizado numa igreja evangélica, essa pessoa pode comer da uva e assim participar de alguma forma nesse momento. E eu convido você então a consagrar esses elementos comigo. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Senhor, aqui estão na mesa, na nossa mesa, na mesa dos teus filhos e filhas, os elementos, pão e cálice, que para nós simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós queremos consagrar esses elementos nessa noite, Pai, e pedimos que, à medida que participarmos desse momento tão solene, possamos ser fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Possamos ter a nossa esperança renovada, olhando para o futuro na expectativa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja.
Assim, Senhor, eu quero nessa noite consagrar o pão e o cálice na mesa dos teus filhos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Assim, meu amado, eu convido você nesse momento a pegar do pão. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele toma do pão, dá graças e diz: olha, este é o meu corpo, que foi dado por vós, comei todos. Semelhantemente, ele pega do cálice e diz: este é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei todos. Que esse momento solene fortaleça a tua fé. Que esse momento solene possa trazer de volta a sua vida, se é que você perdeu a perspectiva de Cristo. Que nesse momento, meu amado, se você ainda não passou por um novo nível de discipulado, você decida-se hoje a passar para um nível mais profundo de discipulado, para o louvor da glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você experimente um discipulado extraordinário na sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora, mais uma vez. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Eu quero apresentar ao Senhor, nessa noite, os Teus filhos e filhas, reunidos, celebrando o Teu nome, celebrando a Tua ceia, meditando em Tua palavra. E nós pedimos, rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos dê forças e condições para aprofundar o nosso discipulado, para que amemos ao Senhor cada vez mais, e assim cada vez mais amemos ao próximo, ao outro, e assim cada vez mais esse amor ao Senhor, esse amor ao outro, desemboque numa grande vida de serviço à igreja e ao mundo. Senhor, nós pedimos, Senhor, faça de nós teus discípulos para o louvor da tua glória. Que a pergunta que Jesus fez naquele dia aos seus discípulos fique ecoando em nossa mente, em nosso coração, até o ponto que possamos responder incisivamente como Pedro fez, e assim entender tudo o que está envolvido nessa vida de discipulado, e assim então possamos nós experimentarmos definitivamente a morte, pois só mortos poderemos sermos seus discípulos. Abençoa cada família, Senhor. Fortalece a cada família. E traz cada família para um novo nível de discipulado, a fim de que o Teu nome seja honrado e glorificado. É o que eu peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.